Muito boa noite, é com muito prazer, com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Que nós temos a oportunidade de entrar na sua casa e de fazer esse momento de partilha, onde a vida é o principal elemento do encontro. Eu tenho acreditado cada vez mais, a vida tem me encaminhado para essa convicção, que faz parte do nosso processo de aprendizado a capacidade de ler os avessos. Até mesmo porque a sensibilidade para identificar os avessos, ela é fundamental para que a gente tenha condições de conhecer o lado que se manifesta das coisas, né? Às vezes eu tenho uma pessoa se manifestando diante de mim, e se eu não fizer a leitura dos avessos daquela manifestação, eu não serei capaz de compreendê-la. Porque tudo é contextualizado. A minha ação é sempre contextualizada. A minha palavra é contextualizada e ela tem um avesso. Pode ser inconsciente, pode ser consciente, que me leve a ter aquela atitude. Eu sempre peço a Deus a graça de ter essa sensibilidade que faz diferença nos dias de hoje. A capacidade de ler os avessos das situações. Porque muitas vezes a compreensão do momento presente, da dificuldade, ou até mesmo da alegria, vai passar pela nossa capacidade de investigar aquilo que os nossos olhos não podem investigar e descobrir no primeiro momento, porque carecem. A situação carece de ser observada com mais profundidade. É interessante que Jesus sempre desafiou os discípulos a terem esse olhar mais profundo que o convencional. Aprofundar o olhar, aprofundar a maneira como nós olhamos para as pessoas, para a vida, para nós mesmos. E é por isso que o cristianismo e toda a religião que é séria, não é só o cristianismo que tem essa proposta. Nós vamos encontrar no hinduísmo, no budismo, no judaísmo, elementos religiosos, rituais, reflexivos, que convidam e que instrumentalizam a possibilidade deste aprofundamento das questões. É muito bom a gente identificar que a profundidade... A gente tem mania de dizer isso. Nossa, como isso é profundo, né? Ou porque você escutou alguém dizendo alguma coisa bonita, ou alguma coisa que num primeiro momento você não conseguiu entender na plenitude. Ou até mesmo quando a pessoa ela tem uma postura profunda. Ela não é uma pessoa rasa. É aquela pessoa que lhe dá confiança de conversar algo mais sério, mais elaborado, menos convencional, né? Menos ordinário. Isto é, que está da ordem do dia. É tão bom a gente ter a oportunidade de aprofundar as questões. E a religião é isso. É essa proposta, é o convite para que a gente seja capaz de aprofundar no nosso autoconhecimento, para que a gente seja capaz de aprofundar no conhecimento de Deus, que também é um conhecimento sobre nós. E a partir desse conhecimento, a gente aprofundar nos nossos relacionamentos humanos. A gente sai da margem, a gente sai da superfície. Eu acho que esse é um projeto que todo mundo deveria ter e viver diariamente. Hoje, eu quero ser um ser humano mais profundo. Não quero viver tanto à margem. Eu não quero o risco, né, de me acostumar com a mesmice. Não, eu quero é a profundidade. E foi fantástica a proposta que João Paulo II fez, que repercutiu tanto, né, na vida missionária da igreja, quando ele nos convidou a avançar, a adentrar águas mais profundas. Sair do contexto raso, que às vezes a gente se acostuma. Eu tenho tanto medo, sabe, de morrer sem ter tocado as questões fundamentais da minha existência. Isso para mim é religioso. A oportunidade de me analisar, de me compreender. Eu não tenho outra vida para isso. Eu não acredito em reencarnação, então eu preciso
utilizar de todos os recursos humanos e sobrenaturais, porque sou um homem religioso, para buscar o aprofundamento do meu conhecimento. Eu quero me conhecer com mais profundidade. Eu quero ter cada vez mais uma proximidade dos meus motivos mais secretos, do porquê que ajo assim, do porquê que reajo daquele jeito, desse ou daquele. A gente ser para nós mesmos o tempo todo um mar que precisa ser adentrado, que precisa ser conhecido. Ainda agora há pouco, quando eu estava propondo no Twitter que as pessoas poderiam mandar questões para nós podermos refletir aqui no programa, uma pessoa que admiro muito, que ela é até uma professora lá no Rio Grande do Norte, ela me mandou numa DM, porque eu a sigo, ela me escreveu assim: padre, seria propício hoje falar sobre as inadequações que são tão próprias do nosso tempo. E aí, não tive tempo de continuar a conversa com ela. Até perguntei para ela, mas de quais inadequações nós podemos falar? Eu posso ter inadequações intelectuais, isto é, estudo, aprofundo, vou mergulhando nos mistérios do conhecimento e de repente conversar com as pessoas mais simples, conversar com aqueles que estudaram menos que eu, que tiveram menos conhecimento que eu. Ou então descobrir as inadequações afetivas, Quando você teve a oportunidade de sair de casa, de vivenciar muitas coisas diferentes, outros mundos, outras pessoas, e depois você é convidado a voltar para sua casa e você já não se sente mais participante daquele contexto, porque você deixou um dia, você ficou inadequado. Mas aí eu vou para um outro contexto de inadequação, que é justamente quando nós descobrimos, por causa do mistério do Cristo em nós, que nós já não conseguimos mais viver a lógica do mundo, onde tantas vezes prevalece a crueldade, a maldade, a mentira. Nós estamos vivendo agora um período eleitoral, Estava até vendo aqui antes de começar o programa, propaganda política na Canção Nova. É estranho, a gente vê uns rostos que a gente não vê aqui. Você deve estranhar isso, Quando você está assistindo a programação da Canção Nova, de repente entra um candidato falando disso, falando daquilo. A gente precisa votar bem, a gente precisa votar consciente. Mas eu fico pensando que a inadequação cristã é quando você olha para tantas propostas humano, e você percebe que você não tem disposição mais de escutá-la. Pode ser que você já tenha tido um dia, quando você ainda não tinha a consciência do valor do ser humano, ou até mesmo de questões que são absolutamente importantes à vida, e que tantas vezes nós somos indiferentes a elas. E você descobre que você está inadequado, porque as alegrias antigas não te alegram mais. Eu não estou falando das coisas boas que você esqueceu. Eu estou te falando daquilo que era falso, daquilo que era fogo de artifício, que um dia te... Essa inadequação é saudável demais. Quando eu descubro que eu não tenho mais disposição de compartilhar a minha vida com os infiéis e mentirosos, Quando eu vou fazer de tudo para que essa infidelidade e essa mentira não encontre espaço para crescer dentro de mim, mas ao mesmo tempo criar dentro do meu coração uma tolerância com aquele que ainda não fez a mesma descoberta que eu, e eu ter essa oportunidade de, quem sabe, convencê-lo de que ele não precisa mentir,
de que ele não precisa ser infiel, que a vida é muito mais bonita quando nós superamos as nossas mentiras e infidelidades. Infidelidades que cometemos com os outros, infidelidades que cometemos conosco. De você sentir-se inadequado para tudo aquilo que antes era criminoso e que você participava livremente e estava confortável naquela vida. Não. Não queremos mais. E é muito bom quando nós identificamos que essa inadequação nos coloca numa perspectiva de transformação. Então, porque estou inadequado, eu vou fazer de tudo para que eu quebre no meu espaço, no meu ambiente, no lugar que me pertence, que o mundo é grande demais, mas eu tenho a oportunidade de mudar esse mundo. A partir deste ponto. Eu senti-me inadequado do ponto de vista intelectual, de repente estou num ambiente em que o outro sabe mais do que eu. Essa inadequação tem que me motivar a querer mais, ir além. Se eu me sinto inadequado porque não sou capaz de conversar amenidades ou então compreender o mundo simples dos outros, eu preciso rever os meus conceitos. Ou se eu me sinto inadequado porque não sou mais capaz de amar os que antes eu amava, preciso rever os meus valores. Mas essa inadequação, que nos coloca numa insatisfação com a crueldade do mundo, essa nós precisamos cultivar. Porque é impressionante, minha gente, como a maldade tem crescido nos nossos dias. Nós ligamos os noticiários todos os dias e é impressionante como cresce a violência. Como a nossa juventude está sem oportunidade de mudar os rumos. Como nós estamos entregando o mundo estragado para os nossos filhos. E nós precisamos nos mobilizar. Primeiro, sentindo que nós estamos inadequados. Não é este mundo que nós queremos. Não é este mundo que nós queremos deixar como herança para os filhos que trouxemos ao mundo. Trouxemos a Ele. Queremos transformá-lo. Queremos superá-lo. E a vida, na reconciliação desses contrários, nós vamos descobrir de ler esses avessos, nós vamos descobrindo os passos positivos da inadequação que nos ajudam a tomar posições, que nos ajudam a tomar atitudes, decisões que possam viabilizar uma vida melhor, uma experiência mais saudável de nós mesmos. Muito obrigado você que participa conosco, ligue, esse programa é para você e feito a partir de você. 0 operadora 12 3186 2600. Boa noite, Christian. Tudo certo com você? Muito obrigado pela sua presença.